Em junho de 1984, aqui no Palácio Bandeirantes, em São Paulo, houve uma reunião dos governadores do PMDB da época e um de oposição também, tal qual o PMDB, que era o do PDT, do Rio de Janeiro, o governador Leonel Brizola. Nessa célebre reunião de junho de 1940, Franco Montoro, que articulou toda a reunião, lançou como candidato da oposição para o colégio eleitoral para concorrer contra Paulo Maluf, em janeiro do ano seguinte, a candidatura do governador de Minas Gerais, Tancredo Neves. Foi um ato extremamente ousado do governador Franco Montoro. Ele poderia ter ele próprio querer se lançar candidato a presidente, afinal era o estado mais importante da federação, é o que tinha o maior número de deputados do PMDB na Câmara dos Deputados, era aquele estado também que tinha a presidência nacional do PMDB, à época era o deputado Ulisses Guimarães, e ele tinha sido eleito com o dobro de votos do que o candidato da oposição aqui em São Paulo, em 1982, Reinaldo de Barros. Portanto, Franco Montoro tinha todas as condições para querer se sobrepor se tivesse um projeto pessoal, mas não, ele pensou no Brasil e pensou que o nome do Tancredo Neves, e corretamente fez uma análise brilhante de conjuntura, era aquele que somava, não só dando a solidez do PMDB, como também garantindo uma divisão do partido do governo, o PDS, o partido do regime militar, que foi a Frente Liberal, e conquistando outros apoios que eram essenciais para vencer, como venceu efetivamente, a 15 de janeiro de 1985, o candidato Paulo Maluf no colégio eleitoral. Porém, os tempos mudaram. Em 2015, nós não temos mais figuras como, por exemplo, de Franco Montoro. Ontem, no Palácio dos Bandeirantes, teve uma reunião trágica, que tem de citar, tem de falar e não pode deixar passar em branco. E por quê? Os governadores do PSDB se reuniram, que se diz partido de oposição, e falou o seguinte: olha, não é hora de falar em impeachment. Falar em impeachment simplesmente porque a presidente tem baixa popularidade, disse um deles. Um outro diz, olha o que o outro diz, pior ainda, falar em impeachment é brincar com a democracia. Alto lá, isso está na Constituição, em 2 artigos, tem a lei de 1079, de 1950, isso foi utilizado em 1992, quer dizer que em 92 nós brincamos com a democracia, né? Era essa a questão? Claro que não, quem está brincando com nós são esses governadores, que não são de oposição efetivamente. Se eles não queriam tratar do assunto, fiquem calados, agora não falam coisas que traem o povo brasileiro. Nós sabemos que mais de 2/3 brasileiros são favoráveis ao impeachment, né? E a situação econômica está cada vez pior. Nós só resolveremos os problemas econômicos se sairmos da crise política. Essa é a questão central. E a pergunta qual é? A oposição a esta altura desse momento histórico, essa oposição parlamentar, lá, por exemplo, do Congresso Nacional, eu duvido. Por isso que temos de ficar, mas muito atentos. Não podemos dar um voto de confiança na oposição, não. O que os governadores falaram é extremamente preocupante. Ou seja, qual é a questão que se coloca? A sociedade civil tem de pressionar o Congresso Nacional. Se nós não pressionarmos, né, e o papel dos movimentos que fizeram o 15 de março, o 12 de abril e o 16 de agosto é fundamental. Sem a nossa pressão, não sai, nem se abre um processo de impeachment, quanto mais aprová-lo, que é algo da esfera do Senado. Acho que essa é a questão central. Temos de ficar de olho na oposição. Sem a nossa pressão, nada acontece. É capaz de fazer uma conciliação com o projeto criminoso do poder e estender essa tragédia que nós vivemos até 31 de dezembro de 2018, quando terminaria, prefiro usar o verbo dessa forma, quando terminaria o mandato do Dilma Rousseff.